Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Vamos lá? O texto de hoje, né, depois eu falo o tema. O texto de hoje está em João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O tema de hoje é o seguinte: deixe que a verdade divina o liberte. Então, vamos falar hoje sobre o outro ponto, né, do nosso trabalho sobre avivamento. Já falei e repito, é um assunto muito importante, é um assunto que tem a ver com as pretensões da igreja, com os planos da igreja. É claro, aqueles que querem ver uma igreja triunfante nessa terra. Deus ajudará as congregações a discernirem claramente as barreiras relacionais que impedem o avivamento. Muitos irmãos são pegos em padrões perniciosos porque conhecem a verdade de Deus em relação às tais práticas. E aqui em João 8,32, vimos a importância vital desta verdade. E, como diz aqui, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade, ela é importante, e muito importante para o andamento da igreja. É por isso que a pregação, os ensinamentos, infelizmente, em algumas igrejas, estão deixando de lado aí a questão de ensinamento, né? O antigo culto de doutrina não existe mais, né? Hoje em dia trocaram o culto de doutrina com outras atividades de liturgias da igreja, e vimos aí o resultado, né? Uma igreja apática, uma igreja que não destrói as obras do diabo, como nós já falamos aqui em mensagens anteriores. E aí fica aí essa guerra total aí no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, e a igreja fica olhando e fechando o templo para poder não ir para a igreja, não tem outro caminho, né? Uma coisa é certa: até que nossos irmãos, que a nossa igreja reconheça a verdade de Deus sobre as táticas relacionais divisivas de Satanás, esses padrões devastadores vão continuar, vão dar sequência. Satanás vai ter sempre prioridade, né? Porque é o que fazem, porque a única forma de destruir o diabo é com a verdade. Uma das armaduras lá do capítulo 6 de Efésios justamente é o cinto da verdade. Então, a verdade, ela é fundamental, ela é importante para destruirmos as obras do diabo também. À medida que Deus revelar as diversas áreas que necessitam de mudança, lembremos-nos que a sua graça é suficiente para cada uma delas. A graça de Deus, que há esperança mesmo para a igreja mais problemática e para o mais fraco dos cristãos, como é bom saber que somos aceitos e cobertos pela graça, né? Mesmo em nossas lutas, mesmo em nossas dificuldades. É glorioso saber que somos aceitos através do amado, embora os nossos joelhos estejam ralados pelas batalhas. Que bom saber que Deus sempre está agindo a nosso favor, nos dando a sua graça. Se não fosse a sua graça, querido, nem eu estaria aqui, nem você estaria aqui me ouvindo, mas pela graça de Deus, nós estamos aqui, né? Aqui. Então, nós podemos ver que existem duas razões para que venhamos lembrar disso. Eu quero passar aqui duas verdades gloriosas sobre por que temos que lembrar desse fato que nós falamos aqui agora. Primeiramente, a graça de Deus é o maior do que todas as fraquezas. Nunca se esqueça disso. Tanto que quando o apóstolo Paulo ele estava ali fraco, estava sendo
abatido pelo diabo, e ele disse para que tirasse aquilo dele. O Senhor fala assim: não vou tirar, a minha graça te basta. Ela sobressai. Tanto que depois Paulo ele fala: agora sei que nas minhas fraquezas é que eu me torno forte. Que coisa interessante, né? Interessante. A segunda, Deus trabalha em pessoas e igrejas imperfeitas. Então Deus não está atrás de perfeição. Não adianta, Deus não vai aqui, não adianta você querer achar que você vai achar igreja perfeita, pessoas perfeitas. Não, todos nós temos defeito. Agora, precisamos aceitar em busca da perfeição, em busca do amadurecimento, que a qual ela tem a ver, o sinônimo que dá aqui é a perfeição. Então é preciso que a gente faça isso, que a gente lute contra isso. Agora, é claro que Deus não vai atrás de perfeição, porque ele não vai encontrar nenhum. Diz a Bíblia que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então não tem aqui perfeitos, na verdade, não existe perfeitos. Agora, o bom dessa história é que o Senhor sempre está conosco. Lembre-se, o nosso Senhor não requer perfeição, somente honestidade para começarmos a caminhar rumo à verdade que Ele revelar. Deus só quer isso de você, Deus só quer isso de nós, honestidade. Seja honesto. Fale para Deus qual é a sua fraqueza, fale para Deus qual é o seu pecado, fale para Deus qual é o seu problema, fale para Ele. Então, antes de nós começarmos qualquer jornada, devemos refletir nessas seguintes verdades fundamentais a qual aprendemos na palavra de Deus. Mas antes de nós terminarmos hoje essa mensagem, eu quero trazer aqui duas passagens bíblicas que estão justamente no mesmo livro de Oséias. Abra aí o livro de Oséias. Eu vou ler primeiramente aqui o capítulo 4 e versículo 6, apenas a parte A dessa passagem. Vamos lá? Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então é essa a razão, porque às vezes muitos dos nossos irmãos não conseguem alcançar os seus objetivos nesse trabalho missionário, porque desconhece a verdade, não tem conhecimento. E aí a sequência aqui que nós vamos ler é justamente oposta a isso. É um pedido, é uma oração que devemos fazer, e é um pedido que Deus faz para todos nós. Oséias também, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos, também a parte A, tá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é simplesmente ler a Bíblia, é ter sequência. A Bíblia, lembrando você, é um livro de revelação, é um livro espiritual. Se você não lê ele de forma espiritual, não adianta, você não vai entender. É por isso que temos que conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. E para isso, eu preciso ir à igreja, eu preciso estar nos estudos bíblicos, eu preciso estar nas escolas bíblicas, eu preciso, se for possível, fazer um seminário bíblico, né? Se você quiser aí, eu tenho como te orientar para isso. Então, queridos, vamos lá, vamos conhecer a palavra de Deus. Então, daqui essa palavra hoje, né? Deixe que a verdade divina liberte. De alguma forma, todos nós somos presos em alguma coisa, mas a verdade precisamos de libertação a cada dia, e somente a palavra da verdade é que vai nos libertar, ok? Deus te abençoe. Deixa eu lembrar para você, o céu é o nosso limite. Hoje começa mais um ciclo de atividades de trabalho durante a semana. Segunda-feira é um dia que precisamos, né, receber a palavra, e essa palavra veio no momento certo e no dia certo para a tua vida, tá ok? Deus te abençoe. Deixa eu lembrete, o céu é o nosso limite. Até amanhã por mais uma mensagem profética para a sua vida.